Então, sejam todas bem-vindas para esse encontro, que é muito mais do que uma aula aberta, como eu chamo de aula, mas é um encontro. Está todo mundo me escutando bem, me vendo e escutando? Coloquem aí se o áudio está bom. E quem puder já vai mutando, né, para a gente não ter nenhum tipo de interferência. Daqui a pouco a gente vai entrar no campo de uma outra forma. O que que te chamou para esse encontro? O que que te moveu para estar aqui hoje? Qual é o chamado? Então vai respirando, vai sentindo o seu corpo já ancorando. Se você trouxe o seu olhinho essencial, já vai passando esse olhinho, coloca umas gotas na sua mão. Eu estou com um óleo de rosas aqui. Cada um tem que criar o seu campo aí, né? Estou com um altarzinho para Madalena, que eu criei para vocês também, para nossa tenda. Então, respire o seu olhinho, já vai sentindo, massageando um pouco as têmporas, a nuca, sentindo essa conexão agora com seu corpo. É muito importante que a gente ancore no corpo. O corpo é o templo da alma. Falar de Madalena também é falar dos mistérios do corpo. Vamos esperar mais uns minutinhos só para as pessoas irem chegando. Enquanto isso, vocês vão se colocando aí. Já estamos gravando. Eu hoje tirei uma carta do Oráculo das Rosas de Madalena e veio o retorno. O retorno, uma nova história, uma decisão de alinhamento que vem junto. Eu achei muito bonita essa carta, bem para nós, né, nesse momento. Aqui. E se vocês puderem ir compartilhando com uma palavra o que te trouxe aqui, além do lugar e do nome. A Tânia já colocou uma noite linda e misteriosa. Só para vocês já irem se conectando com essa presença e com esse movimento. E eu vou começar daqui a pouquinho. Marília está comigo hoje, minha construtora de catedral. Dá um tchauzinho aí, Marília. Marília veio para me ajudar nesse. Marília está sempre comigo nesse caminho da construção do amor. É também uma Madalena. Então, muito obrigada pela presença de todas vocês. Toda vez nessa época, eu começo a sentir o chamado para falar sobre os meus aprendizados. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Pinheiro, eu tenho 58 anos, quase 59. Eu sou mineira, mas eu moro hoje em Bragança Paulista. Sou mãe da Maria Clara e do João, e sou vó do Leonardo e da Manuela. E hoje a minha proposta é trazer um pouco dessa força e dessa energia de campo de Madalena, e o que me traz aqui, vocês vão descobrindo aos poucos. Existe também um chamado para que a gente possa fazer uma travessia, e eu vou contando um pouco sobre essa travessia na medida em que vamos caminhando nessa história. Se vocês tiverem alguma pergunta durante o processo, Marília pode me ajudar, porque eu não vou olhar sempre para as perguntas nesse momento, eu vou dar um tempo para isso. Oi, Edilene, conexão, Dulce, conhecer um pouco mais sobre Madalena, conexão, reconexão, coração, cura do feminino, conexão. Bom, a palavra-chave é conexão. Então, vamos lá.
Então, eu vou contar um pouco sobre as pétalas, as minhas pétalas do meu caminho, né? Então, como eu disse a vocês, eu moro hoje em Bragança Paulista, minha formação é em artes, e depois eu fiz uma série de outras formações e fui me apropriando desse caminho através não só da arte, mas também do caminho terapêutico, da arte-educação. E mais para frente, aos 28 anos, quando eu me tornei mãe, eu encontrei a antroposofia, e a antroposofia foi um divisor de águas, porque eu consegui perceber a qualidade da espiritualidade dentro de tudo que eu fazia e consegui colocar em prática, né, todo um caminho, não só como artista, mas como terapeuta, como mãe, como pessoa. Então, a antroposofia principalmente me trouxe o caminho da cristologia, esse caminho que vai além necessariamente de uma religião, né? Mas do Cristo cósmico e dos seus arquétipos. Isso me libertou muito, porque eu fui criada dentro de uma religião católica e que eu questionava muito alguns dogmas da igreja. Então, eu já era muito transgressora, e quando eu encontro de fato a antroposofia, eu encontro um caminho de liberdade. Sim. Então, eu vou contar dos meus desertos, né? Eu estava dentro de um casamento e depois de 15 anos, algo aconteceu nesse processo onde a gente se desencontrou, e isso foi para mim uma grande ferida, né? Essa relação foi muito dolorosa e eu me encontrei num grande deserto, né? A minha filha já era mais velha, o meu filho era jovenzinho, muito criança, e eu passei por essa crise bem próxima dos 50 anos. E eu trabalho com a biografia, né? Sou aconselhadora biográfica, a Marília também é, né? Nós estamos aqui hoje representando também esse lugar de consciência. E o que aconteceu foi que dentro dessa crise biográfica, bem dos 49 para os 50, eu me vi num momento em que eu queria encontrar um sentido maior. E foi aí que eu me vi nesse deserto, né? Nessa condição de deserto dentro da minha alma, e me vi muito despedaçada. E aí eu quero saber se alguma de vocês já viveu isso, se vocês já foram despedaçadas, se esse lugar de ser despedaçada é um lugar que vocês reconhecem, né? Porque esse é um lugar muito do feminino. Eu me senti bem despedaçada nessa época, e foi aí que eu comecei o maior aprendizado da minha história. Até então parecia que eu ainda não tinha despertado para a verdadeira essência do que significava ser mulher e ter uma missão como mulher no mundo. E aí eu comecei a perceber que era preciso podar algumas partes minhas para outras crescerem mais fortes. Eu gosto muito dessa frase da Cecília Meirelles, quando ela fala que ela aprendeu com as primaveras a se deixar cortar e a voltar sempre inteira. E eu precisei ir aprendendo a ser podada. O destino poda a gente brota de novo, né? Até que a gente aprenda quais são os galhos secos da nossa história que a gente precisa cortar. Então, as pétalas do caminho começaram aí, porque foi exatamente nessa época que eu comecei a sentir uma grande vontade de pesquisar um pouco mais e um chamado muito forte para Maria Madalena. Até então, eu nunca tinha me interessado por ela, até então ela era uma prostituta que estava na Bíblia, e eu também me indignava muito com essas histórias, onde estavam as mulheres no Evangelho, só tinha Maria como aquela grande mãe, né, pura, virgem, e as outras mulheres eram pecadoras, né? Para começar com Maria Madalena, que era a grande pecadora, a mulher adúltera que tinha 7 demônios. Mas aí ela começou a falar no meu coração e a pedir que eu buscasse por ela, de uma forma muito intuitiva. Eu não li nada sobre ela na época, a não ser realmente meditar e entrar em contato e sentir que eu precisava ir fazer o caminho dela. E aí essa coisa do algoritmo, né? Apareceu esse caminho, existia um caminho de Maria Madalena que eu desconhecia, que era na França, e imediatamente eu comprei a minha passagem,
me associei a um grupo que estava indo, mas não um grupo necessariamente que ia estudar Maria Madalena, mas que ia fazer esse caminho, que tinham outras simbologias, e eu fui. Mas fui muito, muito nesse lugar de encontrar esse chamado de forma intuitiva. E fui fazer os caminhos e peregrinar por onde Maria Madalena esteve na Europa, né? Então, aqui, para quem nunca foi, é uma das grandes partes dos Pirineus, né? Da Cordilheira dos Pirineus, e bem aqui, bem no alto dela, fica a Gruta de Maria Madalena, onde ela ficou durante um tempo retirada e meditando em silêncio, depois de ter peregrinado, depois de ter passado todo o seu legado de amor através dos evangelhos que ela traz para a Europa, né? Ela traz pergaminhos, ela vem com José de Arimateia e ela começa a evangelizar através do evangelho do amor, a palavra do amor a partir da sua vivência com o Cristo. E ela vem com outras mulheres, ela vem com José de Arimateia, e segundo os arquétipos, ela vem com o Graal também, né? Então, esse é o lugar mais ampliado, né? Hoje existe um mosteiro, mas é uma gruta. Quando você atravessa essa porta, você está diante de uma grande gruta onde ela viveu, né? Então, eu passei pela praia onde ela ancorou. Nessa praia, eu ritualizei muito a minha dor. Então, todo esse caminho que eu estou compartilhando com vocês foi uma vivência minha, onde eu não estudei Maria Madalena, eu fui sentindo Maria Madalena, a torre dela, a gruta, o caminho, né? E foi assim que eu fui me conectando com ela. Lá no alto dos Pirineus tem essa estátua, né? Essa escultura, onde tem Maria segurando Cristo como a Pietà e tem Madalena chorando bem pertinho, né, desse caminho. Então a gente vê aqui a grande mãe Maria e Madalena aos pés do Cristo saído da cruz, né? Então, para mim, ela começa a representar um arquétipo, um chamado muito profundo. Ela foi aquela que escutou também o chamado, porque exatamente na época que eu escutei esse chamado, outras mulheres estavam escutando. E eu descobri isso depois, que muitas mulheres estavam peregrinando nesse caminho, muitas mulheres estavam se conectando com Maria Madalena através da força e do arquétipo dela, e não necessariamente pelos evangelhos, ou pela igreja, ou pelos rituais mais tradicionais. Ela estava retornando. E aí eu fui em 2019 para esse caminho e chegou a pandemia em 2020. Quando a pandemia chega, foi algo assim absolutamente profundo na minha vida, porque eu tive tempo, silêncio e isolamento para mergulhar na minha conexão com ela de forma totalmente intuitiva e meditativa. E também conheci pessoas do mundo inteiro que estavam conectados com a Madalena. Então, eu conheci um grande canalizador de Maria Madalena que morava em Singapura, que contou uma série de histórias que fez sentido para mim, inclusive que ela estava retornando nesse momento, porque era o chamado do tempo onde a gente precisava escutar sobre todos os aprendizados dela, e ela queria passar esse legado. E uma outra mulher que morava junto com uma tribo lá numa das ilhas, bem na Oceania, e ela também falou a mesma coisa. É um chamado. Madalena está chamando e convocando as mulheres. Então, eu fui fazendo um caminho de comunhão de saberes. Eu fui escutando sobre esses saberes de outras pessoas que escutavam o chamado e fui reunindo isso dentro daquilo que eu entendia que era a minha linguagem simbólica, a minha pesquisa simbólica através da história, da arte e da biografia. E eu fui descobrindo que a minha dor era também a dor dela. Eu fui descobrindo que a dor de todos nós, de todas as almas humanas naquela época
também passavam pelo labirinto do sofrimento, das ilusões, dos desencontros. Eu já tinha ido a Chartres, já tinha entrado no labirinto de Chartres, que é esse aqui, já tinha pesquisado que esse labirinto fazia parte também do caminho que Madalena deixou como aprendizado, e dentro dessa rosácea do labirinto, ela ensinou a gente a rezar o Pai Nosso nesses 5 tempos, né? Nesses 6 tempos, na verdade. Então, eu fui reunindo esse caminho na medida em que eu fui trabalhando com a minha própria biografia. E foi quando eu tive essa grande motivação de abrir um primeiro encontro online. Eu nunca tinha trabalhado online na minha vida. Tem gente aqui que me conheceu nesse encontro, eu sei que tem, porque tem gente aqui agora que pode até dizer que me conheceu aqui. E foi algo muito surpreendente, porque eu disse: eu vou falar, mesmo que seja para 5 pessoas, eu preciso contar essa história a partir do que eu aprendi. E era pandemia. E, de repente, gente, tinham muitas pessoas, muitas. Eu tive que criar 2 grupos. Foi um caminho muito profundo, em 3 encontros de 2 horas. E também o que mais me trouxe uma força profunda foi estudar o Evangelho de Maria Madalena a partir dos 14 tu podes. Eu não sei se vocês sabem, mas Maria Madalena deixou um evangelho que foi recém-descoberto em 1945 nos desertos, nas areias do Egito, e que já foi, inclusive, reconhecido. E entre esse evangelho existem alguns trechos do Tu Podes que me chamaram muito a atenção. Em vez daqueles mandamentos do não pode, é proibido, né, que Moisés disse, você não pode matar, não pode desejar a mulher do próximo, não pode roubar, ela deixa a escolha. Tu podes desejar o que é invisível, que o invisível seja invisível, que a transcendência seja transcendência, que o intangível permaneça intangível, o inominável permaneça inominável. Tu podes permanecer na surpresa da adoração, na presença do nome daquele que tem todos os nomes e nenhum nome pode nomeá-lo. Tu podes parar de fazer, de produzir, de trabalhar. O homem não foi feito apenas para trabalhar, mas para repousar. Este repouso que pode desfrutar depois de um trabalho justo e feito com o próprio coração no cotidiano. Tu podes permanecer aberto, eu estou contigo até o fim dos mundos. Essas 4 partes dos 14 tu podes são hoje ainda o pilar de tudo que eu acredito. Esse livre-arbítrio de podermos escolher permanecer e estar no mistério, permanecer no mistério, e estar se sentindo acompanhada por essa força feminina que não era santa. E foi aí que, então, em 2022, eu ofereci essa viagem para um grupo de 8 mulheres, onde nós fizemos esse caminho a partir dos meus aprendizados. Algumas delas estão aí hoje. E em 2023, nós fomos também fazer o caminho de Avalon, onde eu também fui buscar Madalena no caminho da Inglaterra, onde José de Arimateia levou o poço, levou o graal e guardou no poço, onde a fonte dos jardins de Avalon parecia uma vulva que jorrava água, e onde a deusa era honrada muito antes do Cristo, no sentido em que os celtas e toda a tradição celta já vivenciava esse arquétipo, não só de Madalena, mas da deusa, dessa força feminina, desse arquétipo da divindade feminina, que depois foi reduzida a uma santa que não era humana, né? Dentro de um caminho da santidade. E ela dizia: seus ensinamentos devem ser ancorados em nossos corações. E é por isso que eu estou aqui hoje convocando vocês para não escutarem isso pelo intelecto como uma aula, mas para poderem sentir de fato esse lugar de pertencimento, essa convocação no seu coração. E a partir desse momento eu vou começar a compartilhar com vocês o que o meu coração escutou
do coração de Maria Madalena. Então, eu gostaria de pedir nesse momento que vocês tocassem o seu coração, descruzassem as pernas, respirassem 3 vezes, sentindo o seu corpo, sentindo essa conexão com a terra. Estamos todas conectadas a essa grande mãe terra. Estamos todas pisando no mesmo solo, na mesma terra, na mesma mãe. Em algum lugar, cada uma de nós está se conectando agora nessa grande teia. Que a gente possa receber, então, esse campo que está sendo criado através de todas que estão aqui hoje e de todas que vão escutar esse chamado. E eu digo todas porque até então somos só mulheres que se inscreveram para esse encontro. E isso é tão maravilhoso, porque é exatamente essa a força que Madalena convoca, que mulheres se encontrem para entrar em contato com esse chamado, porque é essa força feminina que precisa ser redimida no mundo, porque o mundo já tem masculino o suficiente. Nós já aprendemos a viver na energia do masculino o suficiente. Já somos yang o suficiente para darmos conta da nossa vida. Mas agora a convocação é que a gente possa, de fato, encontrar um lugar de pertencimento pelo coração. Então, coloca no seu coração agora as suas intenções desse chamado. Respira profundamente e se abra para o que vier, para que seja recebido no seu coração, naquele lugar onde você precisa, com aquela pétala que é o suficiente para o seu caminho. Abre os olhos. Então, vamos começar com essa mulher que, assim como eu me senti um dia, renegada, esquecida, não necessariamente difamada, mas rejeitada. Maria Madalena foi renegada, esquecida e difamada durante séculos, porque ela foi colocada no lugar da distorção da prostituta. Ela foi colocada como uma pecadora pelos evangelhos que foram escritos por homens, por uma Bíblia que foi considerada verdadeira através de papas, né? Mas essa história vem muito antes dessa Bíblia, muito antes desses evangelistas. E eu não quero que ninguém que está aqui me escutando agora entenda que eu estou depreciando esse caminho da religião ou esse caminho dos evangelhos. De forma alguma, vocês vão entender que o meu lugar aqui é de trazer um ponto de vista complementar. Era importante que os homens fizessem como eles fizeram, para que o legado de Madalena tivesse sentido hoje. Então, a primeira origem de tudo isso, né? O caminho original vem de Sofia. Sofia era irmã de Cristos. Eles eram éons no mundo da profundidade e do silêncio. Essa é a história gnóstica de Sofia. Ela cai num abismo e se perde. E ao despencar, ela cria o nosso mundo. Esse é o mito de Sofia. E ao despencar, ela cria um mundo cheio de seres, seres que eram demoníacos e seres humanos. Ela cria tudo que estava no mundo e ela começa a sentir saudade do mundo onde ela era filha de silêncio e profundidade. E ela invoca pelo seu éon gêmeo, que era Christus. Então, o evangelho gnóstico, Piste Sofia, conta essa história, que Sofia era aquela que caiu do abismo e se perdeu nesse abismo até ser resgatada por Cristo, o seu irmão. Quando a gente pensa na Trindade, a gente pensa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o Espírito Sanante é Sofia. Sofia é aquela que tem asas, Sofia
é a guardiã do futuro, é a grande sabedoria cósmica que cuida na trindade do futuro, que cuida desse futuro através da sua sabedoria. Então, Sofia é representada pela pomba, enquanto o Cristo é o filho que cuida do presente, o pai cuida da lei do passado, Sofia cuida da cura do futuro, com sua sabedoria divina. Ela estava presente em Pentecostes e, através das chamas labaredas, ela e outras mulheres puderam receber a linguagem universal onde todos se entendiam. E porque Maria estava lá, Madalena estava lá, Sofia se manifestou. Porque Sofia se manifesta através da figura feminina. Esse grande graal pode ser também a representação do nosso útero, assim como esse caminho do nous está nos evangelhos gnósticos, quando eu e tu nos encontramos entre e não somos separados. Madalena era sacerdotisa de Sofia e foi considerada, dentro das escolas de mistérios, como a grande dama dos mistérios. No Evangelho gnóstico, Jesus pedia a Madalena e a Maria que explicasse o que ele tinha acabado de ensinar aos seus apóstolos. Era através do caminho do feminino que a sabedoria chegava aos homens que estavam endurecidos por um pensar reduzido. E era este Cristo que dava esse encontro pela colocação da mulher num lugar onde ela não tinha espaço. No entanto, Madalena tinha esse caminho da representação de Sofia. Ela era filha de Sofia. Por isso que um dos símbolos de Madalena é o livro. Em algumas pinturas herméticas, né, porque muitos artistas pintaram Madalena, ela segura um livro, porque ela segura a história de Sofia, a sabedoria divina. Mas não só ela. Ísis também vinha da escola de Sofia. E Madalena era uma das filhas de Ísis. E como que eu sei disso? Porque dentro dessa linhagem, Madalena, ela tinha uma grande oportunidade que as outras mulheres na época não tinham. Ela tinha recursos financeiros, ela podia estudar, ela era letrada, ela falava idiomas, ela podia estudar, ler, ela era alfabetizada e ela não se casou por obrigação. Ela tinha essa liberdade dentro do caminho como filha de Ísis. No entanto, em 325 depois de Cristo, Constantino, o Papa, convocou um concílio de Niceia e ali ele decidiu novas cópias da Bíblia. E nessas cópias, Madalena foi colocada como a mulher adúltera, como a pecadora, como aquela que tinha 7 demônios. E até hoje, nesse momento, muitas pessoas ainda acreditam no inconsciente coletivo que Madalena era a prostituta dos evangelhos. Sacerdotisa ou prostituta? Como filha de Ísis, como uma sacerdotisa que vem dos mistérios egípcios, ela também possuía os ensinamentos da Kundalini, os ensinamentos da sua sexualidade. Por isso ela era tão ameaçadora, porque ela tinha domínio sobre a força da Kundalini, sobre essa serpente tão ameaçadora para o patriarcado. E aí a gente chega nesse lugar onde a dama dos mistérios é aquela que não tinha tabus, era aquela que tinha liberdade de viver o seu florescer, mas que ameaçava todos os outros. E nós somos culpadas a tantas histórias, né, gente? Nós já fomos tão culpadas como mulheres, né? Não foi a serpente que deu a Eva a maçã, e foi graças a Eva que fomos todos expulsos do paraíso.
e temos que hoje sofrer, ranger dentes, comer o pão com o suor amargo do nosso trabalho, parir filhos com dor. E quando foi perguntado por que você comeu da maçã, Adão? Ele disse, porque ela me ofereceu. A culpa ficou toda para Eva, né? Mas vamos então olhar para essa história a partir do olhar de Madalena, né? Ela ficou perdida na história do cristianismo, mas depois de 325 até o ano 300 e pouco, ela era considerada dentro do cristianismo original, né? Antes da igreja realmente começar a tomar posse de uma série de dogmas, ela era considerada uma grande apóstola do Cristo. Assim como seus evangelhos eram também considerados, assim como a passagem dela pela Europa é que trouxe para a nossa civilização ocidental todos esses ensinamentos que vieram também herdados quando os celtas recebeu Madalena. O povo celta recebeu Madalena na Europa. E este povo não teve dificuldade nenhuma de acolher os ensinamentos, porque eles já percebiam, era comum para eles honrar o feminino e honrar o masculino solar e o feminino que vinha a partir dessa sabedoria e de um olhar de igualdade de masculino e feminino. Alguns pintores retrataram Madalena de forma hermética, assim como Sovaldo, um italiano, que retratou Madalena vestida de lua e Madalena vestida de sol. E essas paisagens aqui atrás são as praias de Samarri de la Mer, onde ela aportou, vinda da Palestina, e ela aqui numa ruína do castelo dos Cátaros, que seguia o evangelho do amor de Madalena e foram perseguidos pela igreja até serem dizimados nas fogueiras lá nos Pirineus. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque até então pode ser que vocês entrem num campo de revolta, como eu entrei muitas vezes. É revoltante pensar em todas essas injustiças, em todas essas difamações, não só de Madalena, mas de tantas outras mulheres que não tiveram espaço de serem, de existirem dentro do patriarcado. Mas é exatamente aí que Madalena entra para que nós hoje possamos redimir essa ferida em relação ao masculino. E o que eu aprendi no meu caminho é que a única forma da gente fazer isso não é depreciando o masculino, nem de alguma forma alimentando essa raiva e essa revolta em relação a tudo que foi feito contra a liberdade das mulheres ou contra a força das sacerdotisas que tinham o legado sobre a sua própria história, sobre a sua sabedoria, sobre o seu corpo, mas é acolher essa ferida, acolher esse homem que também hoje está tão machucado. Então, o que eu venho trazer para vocês é que dentro do caminho da Semana Santa, que começa a partir de domingo, nós conhecemos um evangelho, nós conhecemos uma história, uma versão totalmente masculina. Quem conta essa história, conta a história do Cristo, dos seus apóstolos, dos seus traidores, do Pilatos, dos sacerdotes do templo, dos ladrões. As mulheres entram em alguns momentos dessa história, mas na verdade elas sempre estiveram ali. E foi isso que me curou. Foi perceber que no silêncio, nos véus de toda essa história, foi o feminino que estava ali silenciosamente cuidando do grande amor do Cristo até a morte e deu a grande revelação da ressurreição, deu a chance de deixar eternizada Madalena, porque ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Foi para ela que o Cristo escolheu revelar a sua ressurreição. E nos evangelhos ninguém pôde tirar isso dela. Ninguém pôde tirar que foi ela que encontrou o túmulo vazio e foi para ela que ele apareceu pela primeira vez e disse: "Não me toques, porque eu ainda não estou pronto", porque ele estava
permeado do perispírito, ele ainda não tinha conseguido ainda voltar dentro dessa qualidade para quem trabalha com a física quântica, para quem entende de níveis quânticos de espiritualidade. E eu acredito nisso, e eu acredito que as mulheres todas que estão aqui já tenham um passo a mais em relação a essa transcendência da matéria. E nós sabemos que a matéria densa, ela é uma parte das outras 32 camadas sutis que existem na nossa corporalidade. Quando chegamos nessa carne, nessa matéria densa, nós já atravessamos 32 camadas de forças etéricas, astrais, anímicas e espirituais. Nós não somos só carne, ossos e sangue. Nós somos luz, som, calor e vida. E foi isso que se revelou através da força amorosa para Madalena. Então, ela é aquela que suportou o sofrimento. O tempo inteiro ela estava ali. E eu fui descobrindo nesse silêncio, desde o domingo de Ramos, até quando ela aparece só na quarta-feira, que ela sempre esteve ali. Que na quinta-feira santa, quem cozinhou, quem assou o pão da Santa Ceia, foram as mulheres. Foi Madalena, foi Marta, foi a grande Maria, a mãe, e foram as outras mulheres que estavam dentro do grupo de apóstolos que estavam com o Cristo. Porque na religião judaica, nas tradições, os homens não podiam cuidar dessas partes. Quem cuidava dos alimentos, quem cuidava dos rituais, para colocar o ritual do Pessá na mesa, eram as mulheres. Então, quem cuidou de todo esse caminho e suportou tudo isso em silêncio também foi Madalena. Esse trecho dos manuscritos do Evangelho de Maria Madalena também traz um olhar muito bonito para esse encontro que nos tira da polaridade. Eu disse, vi o Senhor em uma visão e lhe disse, Senhor, hoje te vi em uma das minhas visões. Ele respondeu e me disse, bem-aventurada és tu, pois não mentiu sobre ver-me. Ali onde está o nous, está o tesouro. E eu lhe disse, Senhor, agora o que vi na visão, vi em alma ou em espírito? E o Salvador respondeu e disse, não viu nem em alma, nem em espírito. Viu o nous que está no meio dos dois. Então, esse símbolo do nous, que sou eu e tu e nós, é o caminho crístico, onde nós podemos encontrar esse masculino e esse feminino dentro de nós. Eles não estão fora de nós, eles estão dentro de nós. Madalena e o Cristo vivem nessa atmosfera de amor entre a terra e o céu. E a imagem primitiva e universal que vive no inconsciente coletivo é a da deusa santa, da Maria, ou das outras santas que são transformadas em divindades virgens, mas antes delas serem colocadas nesse lugar, elas eram deusas. Quando não existia esse patriarcado e quando a deusa era amada com suas rosas e com o seu símbolo da florescência da alma, que complementava esse masculino. O mundo está carecendo de mulheres serenas. O mundo está carecendo de construtoras de espaços sagrados. E eu acredito que quem está aqui agora vai concordar comigo. Eu espero que vocês estejam concordando com essa afirmação, né? Encontrar espaços sagrados, cuidarmos umas das outras, abrir um campo nutritivo, onde a gente possa realmente compartilhar e comungar sem competir, porque a gente foi educada pelo mundo masculino, pelo patriarcado, a ser competitivas, e é importante a competição no mundo masculino. Entre nós, a competição era mais uma ferramenta de controle, porque se nós nos uníssemos em comunhão, nós ficaríamos mais fortes. Então, competir foi uma grande armadilha para que a gente não se unisse, não se nutrisse, não se amparasse.
Encontrar Madalena hoje, nas pétalas do caminho, é encontrar a serenidade e construir espaços sagrados de nutrição. É cuidar de alguém que está precisando. Esse alguém pode ser uma mulher, pode ser uma filha, uma neta. Assim como Maria Madalena, tinha Marta, tinha Maria Jacobina, tinha a grande Maria, assim como a própria Salomé, depois que viu que foi manipulada pela sua própria mãe, foi no reduto do grupo de mulheres seguidoras do Cristo que ela foi se recolher e que foi se transformar em sacerdotisa, seguidora do Cristo. E assim como Salomé, muitas outras, Maria Jacobina, Marta, Maria, muitas Marias viveram esse legado. E Madalena dizia: sua percepção se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro da sua alma. O símbolo do ovo não vem do coelho da Páscoa. O símbolo do ovo vem de um mito antigo, que Maria Madalena segurou o ovo para Pilatos e esse ovo ficou encarnado quando ela disse a ele: eu vi o Cristo ressurreto. Então, essa é uma pintura mística de Madalena segurando o ovo, exatamente para provar a ressurreição. Ritualizar, saber a hora certa de ritualizar, saber a hora certa de calar e de falar. Madalena me ensinou isso. Gente, ela me ensinou isso tanto. Ela ficou em silêncio, ela ficou no anonimato até a quarta-feira. Embora ela estivesse o tempo todo ali, eles estavam hospedados na casa de Lázaro. Madalena era irmã de Lázaro e irmã de Marta. E eles estavam hospedados fora das muralhas de Jerusalém, na casa de Lázaro. E foi nessa quarta-feira, que é o dia mais maravilhoso para mim da Semana Sagrada, que ela pega o óleo mais caro e começa a ungir o corpo do Cristo e a chorar sobre esse corpo e a enxugar com seus cabelos os seus pés e a lavar o corpo do Cristo, preparando-o para o sacrifício. Ela foi criticada por Judas, muito criticada, e o Cristo diz: por que você está tão aborrecido com essa mulher? Ela foi a única que entendeu, ela foi a única que está, de fato, atenta ao que está acontecendo. E eu vos digo que, enquanto falarem deste dia, hão de falar de Madalena e do que ela fez. Então, ele mesmo a defende de Judas, e é nesse dia que Judas trai Jesus. Ele entrega Jesus por moedas de prata. E é nesse dia que ele conta aos soldados aonde Jesus estava escondido fora das muralhas, porque eles já estavam procurando por ele. Então, o que que essa imagem, esse símbolo representa? Nós somos as águas limpas que nutrem e purificam a dor, mesmo pelas lágrimas. Uma mulher que chora, eu sempre digo isso nos meus grupos, se a gente não verter águas num grupo de mulheres, a gente está muito ressecada no deserto. A gente precisa aprender que chorar pode ser um caminho de cura também, que a lágrima é também uma água que purifica, nutre, porque a água parada é uma água de mágoa, e a água que flui na fonte dos nossos olhos é uma purificação. Eu sempre ensinei isso para minha filha, que a dor sai pelas lágrimas quando a gente chora, que não adianta engolir o choro. A gente precisa aprender de novo que chorar também tem a sua cura. Foi isso que ela fez quando ela banhou os pés do Cristo. E o que que pode curar o mundo? Um mundo que está polarizado, um mundo que está cheio de guerra, onde o masculino impera como uma energia, como um campo de força. O masculino dentro de um caminho de muitas competições, o masculino não só nos homens, mas nas mulheres também, porque a sabedoria desapareceu. Nós perdemos a conexão e passamos a viver com medo, e aí começamos a controlar, e o medo nos leva a querer guerras, o medo nos leva a dogmas de controle. E a nossa sociedade foi criando esses lugares de medo, e o amor perdeu o lugar dele.
porque o amor é conexão. Então, quando a gente se perde nessa obscuridade, nessa ignorância, nós baixamos a energia de Madalena. E quando a gente se conecta com essa energia da união, da compaixão, da conexão do amor, desse amor que suporta a dor, nós entramos nessa conexão da água da vida, nessa conexão que a gente se encontra para se amparar, para viver em sentido de comunhão, nesse caminho da comunidade, estamos com. E aí o poder, a cobiça, o medo podem até existir, mas nós estamos unidas com Madalena e com outras mulheres. E todas as nossas ancestrais estão conosco quando a gente faz isso. Porque não adianta ficar guardando as dores das nossas avós, a gente pode honrá-las tendo um caminho de amor, de perdão, através desse olhar de Madalena, que foi tão prejudicada, tão condenada, tão renegada na sua própria história, e que mesmo assim perdoou e nunca desistiu de evangelizar o amor. O mundo está carecendo de silêncio contemplativo. Quando Madalena ficou em silêncio na Semana Sagrada, ela entra na hora certa e sai na hora certa. Quando ela ficou na gruta, depois de ter distribuído a palavra do amor e treinado as suas sacerdotisas e os seus sacerdotes para continuarem o legado do Cristo dentro do caminho do Graal, ela se retirou para a gruta. E ela ficou ali em silêncio contemplativo. Ela também sustentou o campo. Uma mulher que consegue ficar em silêncio contemplativo, ela sustenta o campo da sua própria casa. Vocês acham que faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, e hoje em dia é tão difícil, o mundo está tão barulhento, a gente tem tantas informações cruzadas, o próprio Wi-Fi passando dentro do nosso corpo pelas suas ondas invisíveis, magnéticas, né? O mundo está barulhento. A Semana Sagrada é barulhenta, o Domingo de Ramos é barulhento, a segunda-feira é barulhenta, a terça-feira é barulhenta, a quarta-feira Marta está irada, que Madalena está sentada escutando o Cristo e ungindo o corpo dele. Marta fica desesperada, porque ela está aflita no meio do barulho, e ela mesma é barulhenta. Então, o silêncio contemplativo é um caminho, e a gente precisa aprender a ritualizar. Outro dia eu estava conversando com o chat GPT, porque eu estou começando a conversar com ele só para poder provocá-lo. E eu perguntei o que que você não pode fazer e nunca vai conseguir fazer. E ele, uma das coisas que ele disse foi: eu nunca vou entender o que significa o amor e eu nunca vou poder ritualizar a vida. Foi isso que ele me respondeu. Depois eu posso até postar isso. O texto está guardado aqui. Enquanto nós ritualizarmos a vida, criarmos os nossos rituais, isso que a gente está fazendo hoje é um ritual. Nosso manto, nosso óleo, nossa vela, nossa flor, estarmos juntas para entoar esse caminho de amor no mundo é um ritual. Tomar um banho, a gente tem duas formas de tomar banho. Mas o jeito masculino é tomar banho e não entrar em contato com o corpo, ser rápido, eficiente e sair do banho correndo para continuar exercendo o seu papel no mundo, com as suas tarefas, com as suas ações e com todas as suas listas para concluir. Tomar um banho no mesmo tempo que você tomou, masculinamente, você toma um banho com um sabonete cheiroso, com uma música, com uma velinha, com um óleo gostoso que você passa no corpo, tocando o seu corpo, tocando cada parte do seu corpo, ritualizando. A gente faz isso tomando banho, a gente faz isso fazendo café, a gente faz isso olhando para o céu enquanto está parada no sinal de trânsito. Isso é manter as pétalas do caminho de Madalena num feminino sagrado, num feminino saudável. Faz sentido isso para vocês? Podem conversar pelo chat. O mundo está carecendo de mulheres serenas, construtoras de espaços sagrados. Encontrem por perto essas mulheres. Eu tenho o privilégio de ter essas mulheres. Eu tenho o privilégio de poder dizer que eu hoje consigo criar esses espaços sagrados com mulheres construtoras de catedrais de amor.
algumas de vocês estão aqui, né? Com mulheres que também, como o caminho do chamado de Madalena entoou no meu coração, também entoou para vocês, e nós comungamos juntas esse amor que suporta a morte dentro de todo esse caminho de Madalena. O mundo está carecendo de encontros onde a vivência da morte não é o fim, mas é um novo começo. Quantas de nós já viveu lutos, lutos físicos de pessoas que a gente ama, já perdemos tantas coisas, foi um grande luto que me levou a esse caminho, e eu sou tão grata ao meu ex-marido por ele ter me dado essa liberdade de chegar onde eu cheguei hoje. Eu sou tão grata de estar inteira hoje, depois de ter sido despedaçada, porque a partir da vivência da morte, do ideal do amor, eu encontrei a metamorfose. Eu transformei essa dor em oportunidade e ganhei de volta as minhas asas de Sofia. Ganhei de volta esse caminho de sabedoria, porque a testemunha do amor que supera a morte é a mulher. Foram as mulheres que acompanharam o Cristo o tempo inteiro, ou em silêncio, ou preparando o seu corpo, ou caminhando perto dele durante o caminho da crucificação. Verônica, eu vou contar sobre Verônica, tão desconhecida, porque ela não está nos evangelhos reconhecidos, ela está em outros evangelhos. Verônica, no meio do caminho, recebeu parte daquela dor e enxugou o suor do Cristo. Não só Verônica, mas todas as mulheres que estiveram ao pé da cruz, como a própria mãe, como Maria, como Jacobina, que suportaram todo aquele martírio. Quando eu vejo o filme da crucificação, eu já fico péssima. Imagino viver isso ao vivo e a cores com esse ser tão amado. E também o João, que era o discípulo mais jovem, né? Um jovem que deu conta de suportar. Todos os outros apóstolos fugiram por não aguentarem o sofrimento de Jesus. Eu gosto muito dessa imagem, não sei se vocês conhecem, é uma figurinha que muitas e muitas tradições, né, da igreja, que é o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. E tem nas casas, eu tenho aqui na minha casa o Jesus com o coração para fora, né? O Sagrado Coração. Ele tira o coração do peito, e o dele é de espinhos, e o da Maria é de rosas. Esse é o caminho da cruz e da rosa. A rosa tem espinhos, e o masculino é o portador da cruz e dos espinhos, e o feminino é o portador da rosa. O feminino é aquele que suporta essa dor e acompanha aquele que sofre, esse homem que sofre, porque os homens estão sofrendo, gente. Porque um ser ferido se torna muito e muito agressivo, ameaçado. Quando a gente está ameaçado, a gente fica agressivo também. São muitos meninos machucados. Então, essa simbologia sagrada de Madalena é o caminho que eu fui aprendendo, que eu chamo de caminho das pétalas, né? As pétalas do caminho. Madalena e o Cristo como um caminho da representação da cruz e da rosa. Quando você se tornar verdadeiramente ciente da rosa em seu coração, irá perceber que ela é muito mais do que apenas um belo símbolo para meditação. Ela é parte da potência do seu ser. E como podemos interromper esse ciclo de dor e sanar as feridas? Como vocês acham que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer isso a partir do caminho do nous, um caminho de redenção, onde a gente pode realmente trabalhar a partir das forças do coração. E a gente só vai conseguir isso vivendo plenamente uma vida onde a gente pode encontrar o que faz sentido, onde a gente pode realmente trabalhar a partir do princípio e da conexão desse amor. Então, a gente trabalha todo esse caminho, desde o domingo de Ramos, né, do ilusório ao verdadeiro, até o domingo de Páscoa. E esse caminho da cruz, da rosa e da cruz, é um caminho contemplativo, é um caminho meditativo, onde eu vou oferecendo para vocês esse caminho. Porque é uma oitava acima, de domingo de Ramos a domingo de Páscoa, são 8 dias.
São 8 contemplações, tá? E essa oitava acima, inclusive para a própria ciência hoje, a gente já sabe que a gente só pode lidar com frequências negativas e de baixa densidade se a gente está um pouco acima dessa frequência. Se a gente consegue elevar o nosso campo e a nossa frequência, a gente consegue ampliar esse campo de amor no mundo. Mas se a gente está com medo, se a gente está se sentindo totalmente rendida pelo medo, pela dúvida, pela ira, a gente encolhe o nosso campo de magnetismo de amor e a gente não cria o nous. Essa rede que está aí é a rede do Torus, que a física quântica, que a cura quântica, que as terapias quânticas veem no campo do nosso corpo físico. De coração para coração, a gente emana esse caminho e a gente amplia esse campo se a gente está numa oitava acima. Se a gente está encolhida no medo, a gente contrai e aí não tem como ajudar o mundo. Então, é um caminho onde a gente pode fazer um caminho alquímico, onde o masculino e o feminino em nós cura a partir da ferida original, através da imagem da rosa, das pétalas do caminho. Somos muitas e não estamos sós. Somos muitas e não estamos sós. Eu conheci mulheres no mundo inteiro que também têm essa visão de que juntas a gente ganha uma frequência de amor, que não é esquecer o passado, mas perdoar o passado e redimir essa ferida, escolhendo a sabedoria, porque o mundo está carecendo de mulheres sábias. E isso significa perdoar, isso significa fazer o que é necessário para as crianças que vão herdar essa terra. Isso significa olhar a partir do olhar de Madalena, não submissa, não submissa, mas com sabedoria. Tu podes, tu podes. Então é um novo olhar sobre o caminho. Quando ela então sai do âmbito desse ovo animal e entra no ovo encarnado, cósmico, do Cristo cósmico. E aí a gente ganha uma nova volta na semana que é considerada a semana mais dramática e mais sagrada da história do cristianismo. Independente da nossa religião e independente de você querer ou não acreditar em tudo isso, que são as imagens arquetípicas da Semana Santa, foi nesta semana que o marco cronológico da história humana mudou. Foi antes de Cristo e depois de Cristo. E esse marco histórico a gente nunca vai mudar, porque o mundo mudou depois da morte na cruz e da ressurreição. Então, contemplar a beleza é uma forma de oração. A rosa é impenetrável na sua beleza, seu significado, sua promessa, o uso da rosa como símbolo de meditação tem um papel vital em nossa reivindicação pela essência divina e nossa transformação em seres humanos integrais. Pelo caminho do Calvário e pela morte na cruz, bem como pela subsequente superação da morte mediante a ressurreição, desde então, o ressuscitado atua em toda a humanidade e em cada indivíduo como força evolutiva, como a verdadeira essência do amor, capaz de produzir a autossuperação, a força para o sacrifício e a compreensão para com outras pessoas e todos os seres do universo. O Cristo existe como possibilidade evolutiva em todos os seres humanos, em toda a humanidade. Então, o caminho das pétalas do caminho é feito através da geometria sagrada da rosa, da geometria da cruz, um caminho de contemplação prático com arte meditativa, onde eu vou trazendo a cada dia um pouco desse caminho, um pouco dessa sabedoria das histórias que acontecem ao longo da Semana Sagrada, trabalhando com a contemplação, com a meditação e com a reflexão biográfica. Então, todo esse caminho da rosa e da cruz não foi algo que eu criei, mas que eu resgatei a partir de segredos herméticos, velados, que foram trazidos por simbologias dos seguidores de Madalena. Não só os cátaros, mas celtas e também as mulheres que seguiam Madalena, mesmo na corte
e que adoravam Madalena em silêncio, porque a igreja não permitiria, mas elas seguiam Madalena. As tapeçarias do unicórnio e da dama é Madalena e o Cristo, o unicórnio sendo sacrificado. Não sei se vocês já viram essas tapeçarias, mas as tapeçarias da dama e o unicórnio foi uma forma que as damas da corte conseguiram para esconder a sabedoria das sacerdotisas, as ervas bordadas nas tapeçarias, os símbolos, tudo ali era o Evangelho de Madalena. Então, esse caminho do Rosa Cruz também, né? A rosa retratada no coração da cruz, a junção das vidas vividas na cruz, do sacrifício do tempo e da matéria, que floresce na nossa alma, na nossa consciência, a verdadeira essência espiritual da rosa, como a vida que floresce. Essa imagem de Hilma Klint, tão maravilhosa, com as rosas e com a cruz, e com Sofia, que abre os véus e que nos revela que, além da luz e da sombra, existem cores que só se produzem quando a sombra encontra a luz. Então, todo esse caminho da cruz e da rosa traz o símbolo da alma, do coração espiritual, do aspecto elevado e sutil do ser humano, que está na simbologia do inconsciente coletivo. Em várias tradições, a rosa é um símbolo sagrado, não só no cristianismo, em várias tradições. No hinduísmo, no budismo, eles têm as flores, tem o lótus, tem a rosa, né? Muitas tradições pré-cristãs também, associadas à sabedoria secreta, ao amor incondicional, à iluminação espiritual. E a cruz representa o corpo físico, a matéria, a vida encarnada na terra, onde os seus 4 braços simbolizam os 4 elementos: terra, água, fogo e ar, 4 pontos cardeais, a realidade terrena que vivemos e que evoluímos. Então, trabalhar a cruz é a crucificação, mas é também um caminho de alquimia. Então, esse é o segredo da matéria, e a nossa tarefa na Terra, como seres espirituais revestidos de matéria, é ampliar essa fronteira, criar uma dimensão de criação aperfeiçoada. Esses são ensinamentos ocultos de Madalena. Eu não vou ler aqui, mas vocês já receberam, que tem um pouco também desse ensinamento. Quando a gente tiver consciência da rosa no nosso coração, ela vai florescer, assim como quando eu podei dentro de mim os ramos, e quando foram podados os ramos, eu floresci muito mais forte, sem perder os meus espinhos, porque a gente precisa ter espinhos para continuar florescendo. Então, eu encerro um pouco do meu compartilhar, convidando vocês, se for o chamado e o tempo de vocês, se o seu coração sentir, para fazer essa travessia comigo, de domingo de Ramos a domingo de Páscoa. Isso vai acontecer em 8 passos, assim como são uma oitava acima, a gente vai trabalhar com 8 passos como a bússola, numa proposta de contemplação e integração para a alma. O processo acontece vivenciando dia a dia, com um e-book ilustrado, com as imagens que vocês vão contemplar para a arte meditativa, com 2 encontros online como esse, um no domingo, que abre a semana, e um na segunda-feira, quando fechou a semana. Áudios diários num grupo fechado, onde eu vou trabalhar. Quem faz a travessia do deserto comigo, tem muita gente aqui que faz a travessia, né? Agora a gente sai do deserto e entra nas águas da Semana Sagrada. Agora a gente vai fluir pela semana, pelas águas das lágrimas de Madalena, do lava-pés do Cristo, das águas que saem do coração do Cristo na cruz e das águas que curam e revivificam o Cristo na ressurreição. E junto com isso, no mesmo caminho que eu sempre sigo, com perguntas biográficas para que cada uma entenda qual é o seu movimento dentro daqueles arquétipos, porque não faz sentido a gente simplesmente entender o que aconteceu pela cabeça e não praticar na nossa vida diária. Então, quem faz a Catedral do Amor comigo e com a Marília, não só nas noites santas, mas também na travessia do deserto na Quaresma, sabe que é o caminho interior, é o movimento interno que cria a cura e a mudança.
Então, as reflexões biográficas vão te convidar a olhar para a sua biografia, para o seu caminho a cada dia dessa semana, e você pode fazer isso em qualquer lugar, viajando, ainda trabalhando, o que quer que seja. Você vai poder trabalhar com essas imagens de forma fluida, como é a água, né? E mesmo que você não faça, que você receba de alguma forma um pouco desses ensinamentos de Madalena, pelo pouco que eu compartilhei com vocês hoje, né? As inscrições podem ser feitas pelo link do meu Instagram. A Marília também ficou de colocar agora no chat, se for o caso, ou depois no grupo, se vocês não saírem do grupo do WhatsApp, eu posso compartilhar lá. E eu fiz um cupom que chama Pétala. Esse cupom dá um desconto para quem estiver nessa aula hoje e se inscrever até amanhã. Quem se inscreveu de hoje para amanhã vai ter um desconto, e o cupom de desconto chama Pétala.